primeiramente agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui presente nesse seminário, né, com tantos palestrantes renomados, né. Muitos palestrantes aqui foram, né, meus professores aí no decorrer da nossa trajetória, né. Então, muito feliz de estar podendo transmitir pelo menos um pouquinho de conhecimento hoje aqui, né. Agradeço o convite do OSNI, né, e também aqui em nome da ASHRAE South Brazil Chapter, né, agradeço que a gente, né, tem ali um standzinho. Caso alguém aqui queira saber um pouco mais sobre a ASHRAE, como é que funciona, né, a gente está de vez em quando ali, pode dar uma explicada melhor. Bom, então, hoje aqui eu vou falar da NBR 17037, né, a nova norma de qualidade do ar interior. A apresentação ela vai estar separada primeiro, né, numa parte mais teórica, né, vou simplesmente passar, né, o passo a passo da norma, e depois a segunda parte eu vou trazer alguns cases, né, a minha maior know-how é a parte de projetos, né, então para tentar trazer algo diferente aqui, né, vou trazer alguns cases, né, que a gente fez projetos para a qualidade do ar interior. Vou tentar não ser redundante com o que já foi falado aqui, né? Um seminário também sempre no mesmo assunto, né? Chega no final, às vezes algumas coisas, né, acabam sendo redundantes para vocês. Bom, então, primeiro, qualidade do ar interior, né? A gente sabe, a gente passa normalmente 90%, né, do nosso tempo dentro de ambiente fechado, né? Seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, né, ou em outros ambientes. E muitas vezes a gente está, né, dentro desses ambientes e a gente não repara a qualidade do ar interior, né, que tem nesses ambientes. Então, muitas vezes a gente pode estar aí a exposição contínua, né, de ambientes com mofo, né, bactérias, vírus, gases tóxicos, né, entre outros, né. Então, isso pode trazer inúmeras doenças, né, para a gente. Então, a gente tem que avaliar um pouco mais, né, sempre a qualidade do ar interior de onde a gente está. Outro ponto, né, não é só por questão de saúde, como já foi relatado até pelo Rodrigo ali antes, né, ele fez uma análise, né, das escolas, né, os ambientes, né, que quando a gente tem um ambiente aí com uma boa ventilação, baixos níveis de CO2, né, e poluentes, a gente tem um grande aumento da produtividade das pessoas que estão ali, né. Então a gente consegue ter mais atenção, mais memória, mais tomada de decisão, né. Isso numa escola, como foi relatado, né, já é uma melhoria no aprendizado, né. Se você vai para o meio corporativo, né, você consegue ter, né, produtividade dos colaboradores de uma empresa, né. Uma empresa com 2 colaboradores, ok, né, mas pega uma empresa que tem 300 funcionários, né, se você consegue aumentar um pouquinho a produtividade de cada funcionário, né, tendo nessa melhor qualidade do ar interior, essa oxigenação, né, então os ganhos são bem maiores, a meu modo de ver. Então, aqui em NBR 17037, já foi falado bastante, né, mas então ela veio, né, no ano de 2023, ela veio para substituir a RE09, né, a antiga norma. Então, ela é feita para os ambientes não residenciais, climatizados, né, artificialmente, já existentes e aqueles ainda a serem instalados, né. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai estabelecer padrões, né, referenciais para a gente analisar, né, índices de poluentes, né, esses poluentes biológicos, químicos, né, ou propriamente físicos. A gente vai ver mais para frente. Então, vou tentar passar um pouco mais rápido aqui. A Thais já exemplificou, né, deixou bem detalhado isso antes, né, na apresentação dela. Então, primeiro a gente tem os poluentes decorrentes da nossa própria presença, né, dentro do ambiente. Então, são eles produtos do metabolismo, né, como o dióxido de carbono, que é o mais conhecido, material particulado biológico, né, que seriam nossas escamas de pele, pelos e cabelos, e a parte de micro-organismos, né, que são liberados para a nossa tosse, né, ou simplesmente pela nossa respiração. Depois, a gente tem os poluentes originados e dispersos dentro do ambiente, né, então é o que já está lá. Particulados, poeiras, fibra dos móveis, né, partes, superfícies e objetos contaminados, mofo e umidade, né, são os principais. A gente vai trazer, né, 2 cases aí falando sobre mofo também, e dentre outros aqui que já foram citados. Acho que o que já tem mais em atuação na parte de projeto é basicamente mofo e umidade aqui.
Umidade relativa, né? A gente tem muitas vezes um ambiente com uma umidade relativa alta, né? Ela traz aquela condensação superficial, né? Então condensa, né, o forro em uma parede e acaba, né, criando um ambiente legítimo para a criação desses micro-organismos. Então isso está tudo detalhado lá na norma. Então a gente falou até agora sobre os poluentes internos, né? Então é o que já está dentro do ambiente, né? Seja pelo ambiente ou que a gente está produzindo ou disseminando. A gente também tem, né, os poluentes provenientes do ar exterior, né? Então, é o que vai entrar dentro dos ambientes que a gente está. Então, poeira e fuligem suspensas no ar, fumaça de chaminés. A gente vê muito aí, né, na parte de execução de sistemas HVAC, né? O pessoal acaba fazendo uma tomada de ar externo, né, do lado de uma descarga de chaminé, né? Então, tu tem todo, né, um sistema lá para fazer o tratamento do ar e pega todo aquele material particulado, né, e coloca para dentro do ambiente. Desses outros aqui, gases de combustão também são comuns em edifícios, né? Veículos automotores, né, eles geram aí monóxido de carbono, né, e dióxido de nitrogênio, e pólen de plantas, esporos, fungos e bactérias, né? Esses são os mais críticos, né, pois fazem muito mal para a nossa saúde, né? Bom, e dentro desses poluentes, né, qual que é o tamanho, o que a gente enxerga, qual que é o risco, né? Eu tento trazer numa tabela aqui, né, basicamente para ficar um pouco mais claro. A gente tem, né, dentro desses poluentes, tamanhos de partículas, né? A gente tem PM10, né, que são tamanhos menor ou igual a 10 micrômetros, né? Isso é o tamanho do diâmetro, né, da partícula. Então, alguns exemplos, né, algumas fontes comuns são poeira de estrada, pó de construção, pólen, né, e até onde eles afetam, né, nosso corpo, até onde eles conseguem entrar no nosso corpo, até a parte do trato respiratório superior, ou seja, nariz e garganta. E com isso, né, a gente já consegue ter irritação nasal, rinite, né, e asma. Depois, a gente vai reduzindo, né, um pouco mais o tamanho dessas partículas, né, a gente vai para PM2.5, né, então já são partículas bem menores. Então, um diâmetro menor ou igual, né, a 2.5, a gente tem aí fumaça de veículos queimadas, queima de carvão, né, e aí por ser menor, né, eles já conseguem atingir mais, né, o nosso sistema imunológico, né. Eles conseguem chegar já até, em alguns casos, nos nossos pulmões, né? Então, confere que, diminuindo o tamanho da partícula, né, quanto menor, mais perigosa ela é. E o risco à saúde que a gente já consegue ter com isso é bronquite, doenças pulmonares, né, em alguns casos aí mais críticos, câncer de pulmão. Bom, e aí partículas PM1. Então, essas são as mais complexas que a gente não consegue ver, né? Então, aí a gente entra já tem algumas fontes mais comuns, que é motores a diesel, cigarro, usinas térmicas, né? Mas a gente já entra na categoria de vírus, né? E esses vírus já conseguem entrar na nossa corrente sanguínea, né? Então, a gente nem enxerga, né, e consegue atingir nessa corrente sanguínea. Então, essas são as mais complexas, né? E, obviamente, mais difícil sempre de identificar, né, e conseguir tratar. Então, com isso, a gente consegue, felizmente, o risco à saúde é doenças cardiovasculares, neurológicas, inflamações sistêmicas. Bom, então, a norma ela é sempre feita, né, por um comitê técnico, né? Esse comitê, né, ele é feito por, né, profissionais renomados, eles estudam, debatem, discutem, né, e chegam, né, a alguns parâmetros que têm que ser definidos, né? Toda norma é feita assim. Então, na própria norma cita, né, que ela foi baseada também, né, em dados, né, internacionais que já são validados, né? Então, o que a gente tem aqui? Dióxido de carbono, né? Primeiro falando dos poluentes químicos, né? Dióxido de carbono, um valor referencial de 700 ppm, né? Uma concentração máxima aceitável do nível exterior, né? 700 acima, né, do exterior. Para o material particulado PM10, 50 microgramas por metro cúbico. Para o material particulado 2,5, 25 microgramas por metro cúbico. E aí a gente vai para os padrões referenciais para fatores físicos, né? Então, é temperatura, umidade e velocidade do ar, né?
temperatura 21 até 26, umidade relativa 35 a 65. Né? Aí é uma boa faixa recomendada, né? Claro que se a gente pega hospitais, pega algumas situações mais críticas, né? Esse range de temperatura e umidade ele pode ser diferente, né? Então, mas estando dentro, né, dessa faixa já está, né, um bom limite aceitável. Aqui os limites estabelecidos para indicadores biológicos, então, né, o valor, né, a concentração de fungos ali no ar, ela tem que ser igual ou inferior a 750 unidades formadoras de colônia, né, por metro cúbico, e a relação entre, né, o ar exterior e o ar exterior e interior, né, tem que ser inferior a 1,5, né. Então, faz essa análise de qualidade do ar, né. Não são só medidos os pontos internos, né, mas também os pontos externos. E aí para as bactérias mesófilas, né, o referencial aí é 500 UFC por metro cúbico. Bom, aí mais indo para a parte mais final da norma, né, quando a gente vai para os agentes biológicos, né, como a gente sabe, eles são muito prejudiciais à nossa saúde. Então, traz uma tabela, né, bem interessante aqui, dentro da norma mesmo, que ela fala, né, as possíveis fontes de poluentes biológicos. Além de falar essas fontes, né, o tipo de agente biológico, ela fala uma potencial fonte no ambiente que pode ter, né, esse fungo, esse agente biológico. E também já cita uma estratégia, né, dá uma recomendação, né, claro, nem sempre pode resolver, mas ela já dá uma recomendação, né, que seria a última coluna ali do lado, para pegar e fazer essa correção, né. Então, aqui eu só trouxe uma parte da tabela, né, vocês vão olhar lá depois, ela é bem completa. Então, aqui só tem para bactérias, fungos, protozoários e vírus. Bom, depois a gente tem análise de qualidade do ar, né. Então, para verificar se está tudo sendo bem feito, a gente tem que, né, fazer essa análise de qualidade do ar. E aí o procedimento básico que a norma fala, né, tem que ser tanto as amostras de ar na parte exterior e inferior, né, tem que ser medidas aí em torno de 1,5 metros, né, do piso. Tem que ser medido no mesmo dia, né, obviamente, não vai medir hoje, né, aqui um ponto interno e vir daqui a 5 dias e medir o externo, né. Você tem que registrar a quantidade de pessoas, né, nos ambientes, né, muitas vezes o pessoal faz essa análise de qualidade do ar, né, faz num dia que não tem a lotação do ambiente, né. Então, no outro dia vai aumentar muito mais a quantidade de ppm. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, do lado é só um gráfico, né, na verdade é uma tabela, na norma tem uma tabela que eu trouxe como gráfico, a gente vai aumentando o número mínimo de amostras, né, devido ao aumento, né, de área construída. Então, isso vai variando. Bom, então, depois foi feito, né, esse laudo por um laboratório, né, credenciado, o que deve ser feito, né? Você tem que avaliar se teve não conformidades, né? Então, toda aquela tabela lá dos parâmetros tem que ser avaliada, né? Se ocorreu dentro, né, dos agentes biológicos, químicos ou físicos algum desvio, né, algo que não está fora, né, tem que se resolver, né? Então, faz a identificação desses possíveis poluentes, né, e depois faz uma implementação de tratamento, né? Realmente é fazer alguma medida corretiva para resolver, né? Isso tem que ser resolvido. E para fazer a comprovação, né, dessa eficácia, né, tem que se fazer, né, um novo laudo de qualidade do ar interior. Tem que fazer essa nova análise para ver se realmente resolveu. E aí, para gerenciar tudo isso, a gente tem, né, o nosso famoso PMOC, né, Plano de Manutenção, Operação e Controle, né, está aí desde 2018, né, nos ajudando a fazer isso. Tem inúmeras, né, formas de falar como é que funciona o PMOC, né, ele é muito abrangente, mas aqui, de uma forma mais resumida, né, a gente faz o cadastro e registra todos os equipamentos, né, no modelo do PMOC, a gente faz esse planejamento das manutenções preventivas, né. Depois que você tem toda essa relação dos equipamentos, né, você analisa as especificidades, né, de cada equipamento, não é por cada 1 mês, a cada 3 meses, você tem que fazer sempre, né, uma avaliação pontual do local, da especificidade do equipamento, né.
analisa os pontos mais críticos, né? Então, você tem, às vezes, ambientes mais administrativos, às vezes você tem, né, em hospitais, obviamente, ambientes mais críticos, que você tem que dar uma atenção maior, né? Então, tem que fazer essa diferenciação, né, do nível de criticidade, né, dos equipamentos e ambientes. Aí fazer as execuções, todas essas manutenções, registrar, né, muito importante ter esse registro, faz a verificação, né, da qualidade desses resultados, se atendeu ou não, e o que deu certo, padroniza, né? Então, basicamente, o meu modo de ver assim que seria o básico do PMOC. Bom, e aqui para complementar, né, a NBR 17037, a gente tem alguns materiais complementares, né? A ASHRAE ela tem os chamados position documents, né? Então, quando tem um assunto que está muito, né, ele é muito importante, ela faz um documento, ela se junta, né, com todos os comitês técnicos, né? Ela faz uma análise do que é certo e o que é errado e faz um documento de posicionamento sobre certa tecnologia ou certo assunto, né? E fica atualizando isso a cada 2, 3 anos. Então, eu acho bem interessante para complementar, né, NBR 17037, esse documento aqui da ASHRAE de aerosóis infecciosos, né? A gente, inclusive, traduziu, né, alguns documentos a gente traduz, né, aqui para o Brasil. Se tu entra lá no site global da ASHRAE, já tem a versão para salvar em português, né? E também a ASHRAE Standard 62.1, né, que fala aí da ventilação, né, e os padrões aceitáveis, né, para a qualidade do ar interior. Bom, aqui uma ferramenta que o pessoal está começando a utilizar já nos Estados Unidos, né? Não sei quando que vai chegar aqui no Brasil, né? Mas eu sei que tem empresas já tentando, né, vender isso aqui, mas ainda conceitual, não vi nenhum caso no Brasil de ser aplicado, né? Mas se chama Digital Twin, que já inicia desde, né, pensar no PMOC já desde o projeto. Vou tentar contextualizar aqui de uma forma mais simples. Então, quando a gente está projetando, né, a gente especifica lá os equipamentos, né, e no modelo BIM, o que importa? Todas as informações, né, do equipamento, né? Então, a gente pega essas informações do modelo BIM, vai fazer uma integração, né, do modelo BIM, criando uma cópia virtual do modelo físico, né? Então, pega lá do projeto BIM, com todas essas informações detalhadas, abre um outro software que tem essa compatibilização com o Digital Twin, né? E esse software vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia virtual e analisar em tempo real, né, o dado que ele está lendo, se está batendo com o nominal. Ou seja, minha vazão de ar desse equipamento tem que ser 680 metros cúbicos por hora, está dando 500, né, então não está certo. Então, ao invés de esperar 3 meses, 2 meses, ir lá fazer a manutenção, né, o software já identifica isso e você vai ter um plano de ação para lá corrigir antes, né? Se você pega uma empresa que tem 300 funcionários, né, está sem renovação de ar, ao invés de você esperar 2, 3 meses, né, você já consegue ser um pouco mais assertivo antes, né? Você pode setar aí sensores de qualidade do ar interior, ficar medindo, né, a quantidade de ppm, né? Então, essa é uma opção aí que no futuro ela vai acontecer, né? Nos Estados Unidos está começando, né? Então deve levar aí mais um tempo para chegar aqui. Então, falando aqui um pouquinho de mofo, né? Vamos entrar um pouco, né, nos nossos cases. Fui chamado muitas vezes, né? Aqui a gente pega o litoral, né? Nossa região ela é muito úmida, né? Então, por consequência, aí acaba gerando muito mofo, né, em algumas situações. Então, fui muitas vezes chamado para fazer um projeto para controlar o mofo, né? O cliente ele nem estava preocupado com a qualidade do ar interior, né? Estou com um mofo aqui gigantesco, só quero que o cliente entre aqui e não veja isso, né? Ele não tinha, né, toda a noção do perigo que está ali. Então, comecei a ter essas demandas, né, de projetos, e aí eu comecei a estudar, né? Então, uns 3 anos eu estou dentro da ASHRAE, né? Estou nessa associação, vou pesquisar, né? A gente sendo membro, né, a gente tem acesso, né, a inúmeros documentos, né? Comecei a pesquisar o que está sendo utilizado lá fora, né, e tentar aplicar aqui para resolver, né? Então, aqui eu vou dar uma passada rápida, né? Tem inúmeros documentos, aqui é só um fundamentals, né, que é uma explicação melhor, né, do que é o mofo, o que é a umidade, né? Então, vai desde um estudo mais simples, né, até um mais elaborado, né? Mas o que ele traz de importante, né, que me ajudou na época, é
Os micro-organismos, eles conseguem ter um ambiente, né, bem susceptível, né, para crescimento com umidade relativa acima de 85%. Né? A gente sabe que no litoral é fácil, em alguns dias, chegar a 100%. Então, você pega um ambiente que não tem, mal e mal lá tem a climatização, né? Não tem um sistema de ventilação, né? Então, essa molécula aí essa umidade que está no ar, né, ela vai encontrar uma parede lá mais fria, né, fria a ponto de estar abaixo do ponto do orvalho, vai condensar, correndo essa condensação superficial, né, cria-se um micro-organismo ali, e quando tiver acima de 85% de umidade, né, ele vai só crescendo. Né? Então, esse foi um ponto que a gente fez aí uns projetos para resolver o problema. E depois fui mais a fundo, né, pesquisando mais, né, documentos, e aqui achei um pouco mais completo. Então, esse aqui é ele é um guia de qualidade do interior, né, da ASHRAE. Ele não foi só desenvolvido pela ASHRAE, teve participação também da Associação de Arquitetos Americana, Associação de Instaladores de lá, e, se eu não me engano, o Green Building Council. Então, umas 4 associações, né, ou entidades, elas se juntaram, né, isso que é muito legal lá nos Estados Unidos, né, eles se juntam, né, para resolver o problema, né, não fica cada um pensando, né, no seu lado, eles se juntaram e criaram esse documento. Né. A meu modo de ver, o que tem mais, hoje dentro da ASHRAE, pelo menos, né, é um documento mais valioso para a gente cuidar da qualidade do ar interior. Ele não fala só sobre HVAC, né, como tem essas outras entidades, né, fez aqui como o seminário de hoje, né, todo mundo juntou, né, veio o pessoal que falou de materiais, né, o pessoal que falou de sistema, o pessoal que falou de projeto, né, todo mundo juntou, né, o seu know-how, né, e foi colocando capítulos desse documento. Então, resumidamente, ele é extenso, né, tem 200 páginas, mas ele traz aí 40 estratégias para atingir 8 objetivos críticos de qualidade do ar interno. Eu utilizei esse documento, usei a metodologia para resolver, né, esse primeiro problema que eu tive de mofo, né. Sinceramente, não sabia se ia resolver. Eu falei para o proprietário, falei junto com o instalador, vamos calcular, né, o instalador está aqui hoje presente. Falei, vou calcular com base nesse documento, segundo a ASHRAE vai dar certo. E a gente fez, né, implementou, né, e deu certo, conseguimos resolver. Então, ele é um guia bem completo e fala de diversos pontos. Aqui eu citei só uma parte dele, né, um passo a passo, né, que a gente utiliza, né, para controlar a umidade em edifícios. Né. Então, o primeiro ponto que ele cita é evitar, né, a entrada de água líquida, né, no edifício. A gente tem que ter lá um sistema de ar-condicionado bem dimensionado, um sistema de ventilação bom, né, com a boa distribuição uniforme, se tem uma infiltração, né, na parede. Então, muitas vezes, não é só o ar-condicionado o problema. Né. Então, ele pede para fazer essa análise de onde que está vindo essa fonte de água líquida, né, dentro do edifício, limitar a condensação de vapor de água dentro da envoltória do edifício. Claro, às vezes a gente tem, né, um sistema de ar-condicionado instalado, mas ele não tem uma distribuição muito uniforme. Então, aqui pode estar 60% de umidade, mas naquele canto lá pode estar 85%, e lá que acaba acontecendo o problema. Tá? Então, muitas vezes, não é só a umidade relativa, mas sim digamos, a pontualidade, a distribuição uniforme do ar. Manter a pressurização adequada, né, do edifício. Isso já é um pouco mais americanizado. Né? O americano ele liga o ar-condicionado no 1º de janeiro, ele vai desligar só se ele tiver que fazer uma manutenção. Né? Então, lá eles têm essa facilidade, né, de controlar um pouco mais os diferenciais de pressão. Né? Então, aqui no Brasil, a gente sabe que, né, às vezes o custo é um pouco mais elevado para manter o sistema operando, né, 24 horas por dia. Né? Então, nem sempre, né, esses diferenciais de pressão a gente consegue manter. Né? Mas essa é a ideia. Se você, né, quer barrar lá fora, a umidade relativa está mais alta, aqui está mais baixo, né, a gente tem que insuflar mais ar aqui do que retirar. Manter pressão positiva, né, e você acaba criando, né, essa barreira. Controlar a umidade interna, como a gente viu antes em outros estudos, né, abaixo de 85%, a gente consegue, né, mitigar bastante esse crescimento, né, dos micro-organismos. Selecionar equipamentos, materiais, né, conjuntos adequados. Na época desses projetos que eu fiz lá, o gesso eles tiveram que trocar, né, foi tão grande, né,
a quantidade de mofo, eles trocaram, e aí dentro desse documento já citava cada tipo de material, né, qual que é digamos, a potencialidade de segurar mofo, né? Então, mudando só o material, você consegue ter, né, um bom ganho no teu projeto. E também considerar os impactos do paisagismo, né, e das plantas no interior, né? É um ponto que ele pede sempre para avaliar. Já foi comentado também aqui, ontem eu não estava, né, no seminário, mas acredito que alguém tenha falado, né, dos meios de filtragem, lâmpada UVC, né, ionizadores, mas aqui não venho para falar propriamente deles, né, mas só dizer o que a ASHRAE e a REVA falam, né. Então, quando se lança uma tecnologia nova no mercado, né, a gente acaba sempre tendo que validar, verificar o que realmente é efetivo ou não, né, e o que a ASHRAE e a REVA é como se fosse a Associação, né, Europeia, né, de ar-condicionado, né, no meu modo de ver, a REVA e a ASHRAE são as duas melhores do mundo. Projeto que o sistema funcionasse normal, atendendo norma, climatização, umidade, mas se desse uma pandemia, eles queriam que tivesse tudo pronto só para ativar o modo pandemia e fazer funcionar, né. Então, eu fui atrás de pesquisar, aí nisso eu saio um pouco aqui da ASHRAE, né, da minha associação. O melhor documento que eu achei foi da REVA, né, que ele faz, esse documento ele cita, né, uma série de fatores, né, para a gente projetar, fazer um projeto, né, para que tenha redução à exposição a doenças infecciosas, né. Claro, lá era um caso muito específico, né, porque o custo, né, disso vai ficar bem elevado, né. E então, basicamente, os pontos, né, que ele cita, né, para a gente fazer. Primeiro é maximizar a ventilação, né, com ar externo. Segundo, operar sistemas, né, 2 horas antes e 2 horas depois, né, da ocupação, né, fazer toda essa diluição, né, de algum poluente e contaminante que possa, né, ter ali. Eliminar a recirculação central, né, durante pandemias, né. Isso básico, né, para a gente não ter aquela questão de contaminação cruzada, né. São salas de aula, né, então se você vai numa sala de aula que, né, tem alguém contaminado, essa partícula pode entrar no retorno, vai lá para a UTA, às vezes o filtro não segura, insufla para outra sala, contamina outra pessoa, né? Então, ela fala para ter sistemas, né, individualizados. Claro que para uma escola também é questão de set point, né, ou utilização, né, nem sempre tu está utilizando todas as salas ao mesmo tempo, né, mas aí o projeto já tem que ser pensado para ser um pouco mais individualizado. Ventilação é o único documento que a gente achou, né, lá no escritório até então, que cita, né, vazões, né, que elas podem ajudar, né, numa situação de pandemia. Então, tem várias categorias lá, mas variando a categoria, esse trabalho de 36 a 54 metros cúbicos hora por pessoa, né? Quem é da parte de projetos aí sabe que 54 metros cúbicos hora por pessoa, acho que não sei se o Alexandre está aí, acho que ele já foi, mas é uma pancada de ar exterior, né? Isso aí, para carga térmica, a nossa antiga RE09, ela tratava para ambientes que as pessoas ficam continuamente dentro, né? São 27 metros cúbicos hora por pessoa, né? Então, tem que ser um caso muito extremo, né, para aplicar essas vazões. E também recomenda, né, o uso de tecnologias, né, UVC como complementares, né, atuando ao sistema de filtragem. Então, aqui o projeto, ele, na verdade, ele está em desenvolvimento ainda, né, travado por questões de arquitetura, né, modificação da arquitetura, aprovação na prefeitura, né, mas aqui tem um croquis de um dos pavimentos, né, conceito básico. A gente tem aqui o dutinho verde, né, que é uma tomada de ar externo. Então, a gente tem uma central de água gelada para fazer esse tratamento prévio, né, do ar externo, né. Lembra que a gente tem aquele gap, né, pega o ar externo, a gente, sei lá, a TBS daqui 32, tem que levar até 23. Então, já faz esse tratamento, né, do ar externo. Essa UTA já foi selecionada, né, para conseguir, né, ter o acesso a lâmpadas UVC, né, numa situação de pandemia. E aqui dentro a gente tem um sistema, né, VRF com as unidades built-ins, né, para fazer o controle, né, de temperatura e umidade ali dentro normal. E a diferença é aqui a gente setou, né, basicamente 2 modos de vazão. Então, a gente selecionou o equipamento, né, os dutos, os difusores, para atender uma operação normal, né, do dia a dia. Se caso desse pandemia,
né, teria que aumentar, né, todo esse insuflamento. Então, funcionaria dessa forma, né? Claro, fica um pouco mais elevado o custo. Então, os equipamentos com as lâmpadas UVC, a gente já citou, tirou a questão de eliminação, sistema de contaminação cruzada, né, porque a gente está trabalhando um pouco mais dependente, e ligar o sistema, né, HVAC 2 horas antes. Então, a gente pensou, né, nesse sentido para aprovar esse projeto lá. Aqui, já indo um pouco mais para o final, então, que eu acho que é um ponto importante, a gente usa esse gráfico aí nas apresentações para falar um pouco mais do ciclo de vida do edifício, né? Mas acho que é um ponto que pode ser analisado. Um edifício, né, ele tem realmente um ciclo de vida em torno de 40 anos, né? E o CAPEX, né, aqui são os custos que são envolvidos, né, para se construir ou para se operar esse edifício, né? Então, o primeiro CAPEX, né, é todo aquele custo inicial de viabilidade do edifício, fazer os projetos complementares, até fazer a sua construção, né? Então, aqui a gente tem toda essa parte que é o CAPEX, e o OPEX é todo o custo para operação e manutenção, né? Aqui está, no caso, empresa, mas a gente analisa, né, como sendo, né, um edifício, é todo o custo para operar. E dentro desses 40 anos, a gente consegue observar, né, tem inúmeras fontes, né, mas todas elas chegam perto disso, que 60% a 75% dos custos do ativo, né, ele vai com a operação, e não propriamente com projeto e construção, né? Então, muitas vezes, né, o cliente, né, na minha visão, aí né, tendo empresa de projetos, né, ele só se preocupa, muitas vezes, em construir, e não qual que vai ser o custo dele para operar, né? Então, se a gente tivesse, né, detalhasse isso mais, né, para o cliente, conseguisse atingir ele pode ver que ele pode trabalhar muito mais com qualidade do ar interior, né, trabalhar também, aqui entra um pouco da questão da eficiência energética, né, que ele vai gastar muito menos para operar. Difícil que hoje no Brasil, né, nessa dinâmica, normalmente são construtoras, né, que vão entregar, né, esses edifícios. E a construtora ela não vai operar, né, então ela vai trabalhar com o sistema mais barato possível para ela ser competitiva e ganhar da outra, né. Isso não aconteceria, por exemplo, em projetos com certificação LEED, né, então eles são obrigados, né, a já trabalhar, né, com um sistema melhor. Bom, e aqui então, para finalizar, acho que as conclusões, né, o que fica aqui, acho que no Brasil a gente tem boas normas, temos bons profissionais, né, seja a parte do projeto, seja a parte de manutenção, fabricantes, né, de sistemas de ventilação, ar-condicionado, né, a gente tem tudo, né, para fazer tranquilamente essa melhoria da qualidade do ar interior. Acho que o que é o diferencial que está faltando, a gente comenta muito, né, na ASHRAE, em seminários como esse, a gente conseguir trazer mais o cliente final para dentro, né, desses seminários, trazer os arquitetos, trazer, né, engenheiros e outros complementares, né, para mostrar realmente para as pessoas mais leigas, as que estão comprando, as que estão operando edifícios, essa diferença da qualidade do ar interior, né. Então, se elas entenderem todos esses benefícios, né, a gente está tentando fazer isso mais na ASHRAE, trazer esse público, né, nos seminários que a gente está desenvolvendo, né, eu acho que seria, né, o mais ideal. Então, seria isso. Fica aqui meu contato e espero aí ter agregado um pouco aí para vocês.